Oi, oi, gente, sejam bem-vindas a mais uma análise de imagem. Basicamente, o que é isso? É o quadro aqui no Instagram onde eu pego empreendedoras e eu analiso a imagem delas desde antes até hoje. E basicamente ele é a parte prática da nossa Wiki Class. O que é o Wiki Class? Wiki de semana, Class de aula, são aulas que eu trago aqui para vocês toda semana sobre determinado assunto de forma bem profunda que vai te ajudar a ter uma imagem profissional que vende. Só que a parte legal é que às vezes esses assuntos eles ficam um pouquinho só na teoria. E essa análise de imagem que eu vou começar a fazer agora é essa parte mais prática. Então eu recomendo muito que vocês vejam a teoria e a aplicação na prática. Até mesmo porque tudo que eu falo lá eu não consigo analisar aqui por conta do tempo. Então vocês conseguem ver lá tudo completinho e aqui vocês conseguem ver a parte mais prática, tá bom? Eu vou começar já a subir a nossa apresentação, mas eu quero saber de você, quem é que você acha que a gente vai analisar hoje? Sim, hoje a gente vai... Deixa eu desligar aqui, tá? Pronto. Hoje a gente vai analisar a imagem da Malu Perini. Gente, a gente já começa a ter um choque, assim, do antes e depois, e a gente vai conversar detalhadamente sobre essas mudanças dela. Vamos tirar muitos insights, vamos aprender bastante também. Vamos ter muitas coisas aqui que você vai poder aplicar na tua imagem profissional. Então, assim, não dá pra perder. Deixa eu até falar uma coisa pra vocês. Se vocês acharem que eu tô falando um pouco mais devagar, tem um botão aqui do lado que vocês conseguem acelerar a velocidade da minha fala, ou se vocês acham que eu falo muito rápido, vocês podem diminuir um pouquinho para vocês conseguirem assistir numa velocidade um pouquinho mais lenta, tá bom? Mas vamos lá. Primeiramente, quem é a Malu Perini? A gente sempre fala quem é essa profissional, né, que a gente vai analisar aqui. Bom, primeira formação dela é em ciência política. A profissão que ela exerce hoje, ela é empresária e ela é dona de 3 empresas. Primeiro, que é a Vibrio, que é um sex shop. A segunda é a Você Mais, que é responsável pelo Materializa, que é um programa de emagrecimento saudável, que emagrecimento a gente imagina que seja saudável, né? Mas é um programa de emagrecimento que ela tem lá no Instagram. E também a MAP, que é by MAP, se eu não me engano, que é a loja dela de roupa, a marca dela de roupa. O curso, como eu falei pra vocês, é o Materializa e ela é casada com o Bruno Perini. Pra quem não conhece, o Bruno Perini, ele é um especialista na área de finanças, um dos maiores aqui do Brasil, inclusive. Bom, a gente sempre gosta de trazer pra vocês um pouquinho como é a mente dessa pessoa que a gente vai analisar. É claro que dessa vez não dá pra gente fazer aquela análise, aquele check-up, fazer um raio-x do cérebro da pessoa, mas tem algumas coisas que ela fala que eu acho muito interessante. E o nosso mindset, se você não sabe, ele interfere sim na nossa imagem. E uma coisa assim que ela fala que eu acho bem legal é que até perguntaram pra ela na caixinha: qual é a frase que você gosta mais e que você leva pra vida? E aí ela fala: tem duas que eu gosto bastante e que movem a minha vida. Primeiro, o segredo da vida é baixa expectativa e bom humor. Essa eu acho bem legal. E essa outra é ninguém te deve nada. E com essas duas frases, como ela disse, que ela leva pra vida, eu acho que também ela acaba pautando muitas decisões dela. Ela é uma pessoa muito executadora, então ela procura não ficar... Não é nem se... Tem pessoas que se vitimizam, então ela procura não ficar vitimizando. Precisa ser feito? O que é que eu posso fazer? Vou lá, pego e faço, sabe? Então, o fazer que precisa ser feito, eu acho que é um insight que a gente pode aprender com ela, da mesma forma que a gente também aprendeu com a Valesca Bruzzi. Se você não sabe, foi a análise passada, você não pode perder, porque olha, tá completa. Essa daqui também tá muito boa, mas aquela você não pode perder de jeito nenhum. Mas vamos lá. Vamos começar a falar agora sobre se vestir bem ou ser intencional. Na nossa Wiki Class, vocês sabem que eu sempre falo da importância da gente não se vestir bem e da gente ser intencional. E aqui, analisando a imagem da Malu, eu vou trazer pra vocês coisas, imagens, fotos da imagem dela antes, quando ela apenas se vestia bem, e depois quando ela passou a ter uma imagem intencional. E vocês vão sentir, vocês vão ver a diferença. Primeiro, é que eu quero que vocês saibam sempre: se vestir bem é muito fácil. Na internet a gente encontra diversos tutoriais de como combinar as peças e até multiplicá-las. Aqui eu quero deixar claro que eu não tenho preconceito nenhum contra blogueiras que fazem seus vídeos de moda, não. Inclusive eu assistia muito, aprendi muito, foi assim que eu conheci mais da moda, foi assistindo vídeos no YouTube. Mas tem uma diferença da Wiki Class, na Wiki Class passada, se eu não me engano, sobre a nossa imagem no business. Eu explico pra vocês claramente a diferença da imagem pessoal
para a imagem profissional. E na imagem pessoal, a gente pode usar o que a gente gosta, a gente pode brincar mais com essa questão da combinação, sem nem se preocupar muito, mas na imagem profissional a gente precisa ser intencional. E por isso que eu falo que se vestir bem é fácil, é você aprender a combinar. E na verdade, quanto mais você combina, melhor você fica nisso. Então acaba que não é algo difícil, por isso que eu digo, se vestir bem é fácil. E nesse caso, quando a gente olha para a imagem da Malu, essa daqui é ela são 2 fotos dela numa viagem internacional e a gente consegue observar que ela tá vestida bem. Ela tá com uma calça skinny, a primeira foto aqui, com óculos, com uma blusa verde, com uma bolsa preta, com tênis. É aquela típica pessoa comum, aquela típica pessoa normal mesmo, sabe? Na segunda foto também, ali com a skinny, o tênis, uma blusa, um casaco, bem comum mesmo. E ela tá bem vestida, vocês concordam comigo? Ou seja, se vestir bem é fácil. A gente sabe que jeans é meio que a peça coringa, então você pode colocar com uma blusa preta, colocar com alguma outra peça. Tênis branco é democrático, usa com tudo. Ali colocou um óculos, pronto, tá maravilhosa. Então, se vestir bem é fácil. Já você ser intencional, ou seja, você se vestir de forma intencional, ela requer um autoconhecimento, uma visão e uma estratégia. Por que autoconhecimento? Primeiro, porque você precisa conhecer os seus gostos. E eu sempre falo que na imagem profissional, a gente usa mais o que a gente precisa usar para chegar no nosso objetivo do que aquilo que a gente gosta. Pode acontecer isso, tá? A gente precisa se conhecer. Eu sempre falo pra vocês que na imagem profissional a gente é aquele famoso fazer o que precisa ser feito, tá? Eu tenho que usar tal peça de tal cor, então tudo bem. É essa peça que vai me ajudar a chegar no meu objetivo, beleza? Eu não gosto tanto, mas conforme você vai vendo os resultados que aquela peça, é claro que não é uma peça isolada, tá bom? Mas conforme você vai vendo os resultados que a tua imagem vai te proporcionando pra tua imagem profissional, você começa a gostar, entendeu? Só que você também precisa se conhecer pra saber o básico daquilo que você gosta. E visão. Por que visão? É muito interessante que quando você se veste de forma intencional, você precisa ter clareza de onde você quer chegar. Ou seja, você precisa ter a visão. Então, por exemplo, eu quero ser conhecida como a melhor, uma das, se não a melhor profissional que fala da imagem profissional, que ajuda profissionais a se vestirem bem, a se vestirem não só bem, mas a se vestirem de forma intencional. Então, quando você se veste de forma intencional, automaticamente você também se veste muito bem, porque a gente alia, sabe, o se vestir bem com o ser intencional, enquanto quando você se veste bem, às vezes você nem é intencional, você não sabe nem o que você está comunicando, você é uma profissional insegura em relação à tua imagem. E quando a gente se veste intencional, não. Só que você precisa ter clareza de onde você quer chegar. Então, como eu falei pra vocês, eu quero ser uma das, se não a melhor profissional, que ajuda profissionais a terem uma imagem que vende. Então, a minha imagem, ela precisa me ajudar a chegar nesse meu objetivo. Ou seja, eu preciso ter uma visão clara de onde eu quero chegar. A partir daí, eu começo a aplicar estratégias na minha imagem. Quando eu digo assim, estratégia é o que é que eu preciso usar para causar o efeito que eu quero na mente das pessoas que me assistem, para elas confiarem no meu trabalho, para eu também conseguir ajudá-las e também para eu conseguir chegar no meu objetivo, que é ser uma das, se não a melhor profissional que ajuda outras profissionais, entendeu? Ou seja, eu me conheço, eu tenho a visão de onde eu quero chegar e eu uso uma estratégia na minha imagem para isso. E sim, como eu falei para vocês na Wikiclass passada, sobre imagem no business, vocês precisam assistir porque realmente está muito legal, está muito interessante. Eu falo que imagem profissional não faz milagre, ela abre portas, ela te dá a voz e ela potencializa aquilo que você é. Mas não faz milagre, entendeu? Você precisa ter clareza de quem você é, de onde você quer chegar, e a gente vai traçando uma estratégia para você chegar lá. Se vestir bem versus se vestir intencional, qual é a diferença? Quando você se veste bem, você recebe elogios pela combinação. Presta bastante atenção. E quando você é intencional, você recebe feedback pela comunicação. Como assim, Lari? Nessas 2 fotos da Malu, são muito antigas, mas eu não consegui colocar aqui o print pra vocês, mas se vocês quiserem, podem entrar
no Instagram dela, rolar até lá embaixo, que vocês vão encontrar essas fotos e vocês vão perceber que os comentários nas fotos, ela é muito linda, isso é indiscutível, mas os comentários nas fotos são do tipo: nossa, como você tá bonita, nossa, que lugar lindo, tá linda. E aí você consegue perceber, por exemplo, na segunda foto, eu reparei na hora, eu até ri, porque eu falei assim, caramba, é real isso. As pessoas, elas elogiam muito mais o cenário do que você. É como se você estivesse complementando o cenário e não que o cenário tá te complementando, sabe? O cenário da tua foto é o que chama atenção e não você. E as pessoas olham pra você e falam: nossa, que linda, tá bonita, legal. Ah, de onde é essa sua calça? Aquela coisa básica, aquela coisa morna. Já quando você tem uma imagem intencional, a comunicação, a forma que as pessoas elas vão te elogiar é totalmente diferente. Inclusive, recentemente, a Malu viajou pra Paris, ela tirou essas duas fotos que ela tá maravilhosa. Olha lá, tá vendo? Maravilhosa. E os tipos de comentário vocês também podem abrir lá e podem ver, que é tipo assim: nossa, poderosa, a cara da riqueza, nossa, que chique, elegante, risonha. Ou seja, nessa primeira foto, ela tá comunicando um certo poder. E olha o elogio que ela recebe. Nossa, poderosa. Ou seja, ela tá recebendo um elogio baseado na comunicação dela. Enquanto anteriormente, o que chamava atenção era o lugar. Ou seja, a imagem dela não era impactante. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas analisem bem a diferença, porque assim, é uma lição assim surreal, sabe? Quando a gente se veste bem e quando a gente se veste intencional, até os elogios eles mudam. Então, por exemplo, antigamente eu era o tipo de pessoa que recebia elogios de tipo: nossa, que meiguinha, nossa, que lindinha, ai, que menininha, inha, tudo no diminutivo, sabe? E hoje não, hoje eu ouço que eu sou mais segura, que eu sou mais firme. E isso foi com a mudança de onde? Mudança do que, na verdade? Mudança da minha imagem. Vamos falar um pouquinho agora sobre uma das empresas da Malu, que é a MAP. Inclusive essas 3 fotos aqui dessa roupa é de lá e vocês vão entender uma das estratégias que ela usou na imagem dela. Abrir uma loja de roupa para mulheres elegantes e clean e com alto ticket fez com que ela refinasse sua forma de vestir para ser a cara da própria marca. Vocês estão ouvindo aqui mais uma vez a tal da venda por aspiração? O que é a venda por aspiração? É quando você é a mudança, você é o objetivo, digamos assim, que o teu cliente quer. Ou quando você é a inspiração do teu cliente. Então, por exemplo, nossa, eu quero comprar essa blusa da Malu porque eu quero ficar elegante igual ela. Só que vocês conseguem perceber que nessas fotos anteriores ela tá comum, não tá elegante? Para ela conseguir vender para esse público alto ticket algo mais elegante, ela precisa ter essa elegância na imagem dela. Ou seja, ela foi refinando a imagem dela para atingir esse público, para o público olhar para ela e falar: caramba, eu quero me vestir igual a você, eu quero essa peça sua, eu quero comprar o que você está vendendo. E isso é nada mais, nada menos do que a venda por aspiração. Ou você está querendo me dizer que você pagaria em média R$500 por uma peça de roupa se ela aparecesse assim, pra você, desse jeito, aqui que tá do lado direito da imagem. Olha a diferença. E sim, não acho caro, mas a média do preço das roupas da loja dela é R$500. E vende muito. Mas por quê? Porque a imagem dela, primeiro, vende para as clientes. A imagem dela inspira, sabe? Passa uma certa aspiração de querer ser elegante como ela. Então, se a gente vai parar para observar, olha a diferença. Imagem vende, tem um poder de vender até alto ticket. E pra gente não esquecer, né, um lembrete é: imagem posiciona preço. Eu sempre falo isso pra vocês e é quase que um mantra do meu serviço, é quase que um mantra do meu estilo de trabalho, é quase que um mantra desse perfil. É vocês sempre lembrarem que imagem posiciona preço. Há quem pareça barata e há quem pareça mais cara. Você vai escolher o preço que você vai vender, mas deixa a sua imagem congruente com o seu objetivo. Então, eu quero vender
eu quero vender para público de alto padrão. Então, você precisa deixar a tua imagem congruente com esse público. Claro, eu quero vender aqui na minha cidade mesmo, as pessoas são mais... Eu não gosto de dizer a palavra humilde, porque para mim humilde até rico pode ser, mas as pessoas não têm grande poder aquisitivo, acho melhor a gente dizer assim. Mas eu quero me vestir melhor, sabe? De ser mais intencional, para a pessoa olhar para mim e sentir mais segurança para comprar o meu produto, para comprar o meu serviço. Sim, você consegue usar os elementos dos clientes que você quer atingir para você ter uma imagem que vende. E essa tua imagem, ela também vai posicionar o teu preço. É igual eu sempre falo para vocês. Eu sempre dou exemplo para vocês, falo, imaginei um bolo, né? Quando a gente pensa num bolo de padaria, num bolo... aquele bolo mais pro café mesmo, sabe? A gente imagina que a gente vai pagar o quê? 15, 20 reais naquele bolo, que vem ainda naquela embalagem transparente de plástico. Até aí, ok. Mas, se a vendedora vem falar pra você, esse bolo é 100 reais, você vai falar, oxi, o que é que tem de especial nesse bolo? É um negócio tão simples, eu pagaria no máximo 20 reais. Por quê? Porque a imagem daquele bolo está posicionando o preço dele. Diferentemente, se fosse um bolo todo... bem decorado, se fosse um bolo, digamos assim, lembra até um pouco mais de festa, ou até mesmo um bolo simples de café da tarde, mas todo recheadão. Pensa aquele bolo de chocolate de café da tarde, mas assim, o senhor bolo. Aí a vendedora vem e fala assim, esse bolo, ele é 8 reais. Você vai ficar, oxe, mas ou deve estar estragado, ou tá vencendo... ou é promoção, é o quê? Por quê? Porque a imagem dele já tá posicionando, quando você olha, você já imagina que um preço lá em cima. Então a nossa imagem, ela posiciona o preço. E foi isso que a Malu fez. Você olha pra essa peça e você fala, caramba, vale 500 reais, vale 300 reais. Entende? Porque a imagem dela também, do dia a dia dela, tá posicionando o preço. Não é também, quando eu falo imagem profissional que vende, não é do dia pra noite, sabe? É uma construção, é uma jornada. E normalmente não é indicado se fazer sozinho. Não é indicado se fazer sozinho, combinado? Vamos falar agora sobre 5 mudanças que refinaram sua imagem. No caso, refinaram a imagem da Malu e você aí, profissional que tá me assistindo, você pode se inspirar. Primeiro, é o corte de cabelo. O cabelo mais longo, ele passa uma sensação mais feminina, mais romântica, mais de mistério. Inclusive, quanto maior é o cabelo, ele passa mais Ele passa mais uma imagem assim de... não é religiosidade, mas é muito típico a gente ver, por exemplo, pessoas que têm cabelo muito compridos ali na linha do quadril, você já imaginar que ela é religiosa. Então, o cabelo muito, muito grande, ele passa essa comunicação para quem tá vendo. Inclusive, é muito interessante que o cabelo muito comprido, ele também passa uma mensagem que é como se você fosse difícil de quebrar regras. É mais aquela coisa mais ortodoxa mesmo, sabe? Bem mais... eu vou dizer a palavra religiosa, mas não chamando essas pessoas de hipócrita, tá? Não é isso. Mas assim, você olha e você já pensa que, nossa, essa pessoa deve ser religiosa para ter um cabelo desse tamanho. Já um cabelo ali na cintura, ele passa mais essa feminilidade, esse romantismo, mas também passa esse mistério. É como se a mulher estivesse escondendo algo, é como se a mulher estivesse guardando algo. Então, ele passa mais esse mistério. Enquanto o cabelo mais curto, ele passa mais força. Claro, quando eu digo o curto também com linhas retas. Ele vai passar mais essa força, mais essa rebeldia, mais esse dinamismo, sabe? E nesse caso, o cabelo dela, como ele tá com curvas, ele passa mais essa acessibilidade, ou seja, é como se fosse uma leve rebeldia, mas com uma acessibilidade. Tipo assim, eu não sou tão rebelde assim, eu sou legal, eu sou de boa. E essa primeira mudança ela fez no cabelo dela. É claro é claro que eu digo assim sempre pra vocês, né? Cabelo é algo que realmente fala muito comigo e eu não sou o tipo de pessoa que vai falar pra você cortar, alisar principalmente o seu cabelo pra comunicar determinadas coisas, porque a gente hoje tem penteados que eles fazem também essa comunicação, que eles ajudam a potencializar a nossa imagem. Então, se você não quer cortar o cabelo, a gente tem penteados que vai te ajudar. Ou se você não quer alisar o seu cabelo, assim como eu fiz, não tenho meu cabelo alisado, não pretendo alisar
por enquanto, pelo menos por agora, eu uso de outros artifícios, uso penteados, eu uso outros elementos da técnica hack na minha imagem para passar essa mesma imagem de força, de imponência, sem problema algum. Outra mudança que ela fez na imagem dela, que a gente consegue perceber, foi usar menos jeans e mais alfaiataria. O jeans é aquela... Não me levem a mal, mas acho que vocês vão entender. O jeans é aquele famoso peça de estudante, sabe? É claro que não é, porque a gente tem jeans hoje que eles são facilmente mais elegantes, sabe? Mas o jeans, principalmente o skinny, é aquele típico peça de estudante. Então ela usava muito. Com isso não trazia mais personalidade para a imagem dela, então ela parecia uma pessoa comum. E o jeans, vamos combinar uma coisa também, ele não traz maturidade, não traz seriedade para sua imagem. É como se fosse uma peça difícil, você precisa ter um pouquinho mais de trabalho para passar elegância com ele, principalmente se ele for o skinny. Já a alfaiataria é aquele tipo de peça instantânea, tipo miojo, que você coloca e ela já te arruma facilmente. Então, por exemplo, se você pensa aí, se você tá com uma calça skinny, para você parecer mais profissional, você vai ter que fazer um esforço um pouquinho maior. Já se você tá com uma calça de alfaiataria, a calça de alfaiataria por si só, ela já traz essa seriedade para tua imagem, então é muito mais fácil. E foi isso que ela fez. Ela diminuiu o skinny, ela diminuiu o jeans e incluiu mais alfaiataria. E aí, no caso, não é só calça, sabe? Pode ser saia e, enfim, outros cortes também. Só que o fato dela diminuir o jeans não significa que ela deixou de usar. Ela repaginou o jeans. Hoje ela usa o jeans elegante, que são aqueles jeans que eles são facilmente, então, por exemplo, facilmente elegante. Então a gente tem a mom jeans, a gente também tem a wide leg ou a calça reta, porque são peças que não grudam no corpo. A gente vai ter um quadro muito legal que vai começar aqui no canal, que vocês vão entender bastante a diferença de ter um jeans e também de ter uma peça, uma calça de alfaiataria, tá bom? Outra mudança que ela refinou na imagem dela foi tirar a malha. Malha é tipo aquela outra peça estudante, sabe? Não é que você não possa usar, você pode, inclusive tem profissões que você usar malha vai te deixar mais acessível, vai passar mais esse aconchego talvez pro seu cliente e vai te beneficiar, vai ser muito bom. Mas no geral não estava ancorando a imagem dela lá pra cima, então ela deixou mais de usar malha pra começar a usar mais peças âncoras. Então peças âncoras no geral é o tecido plano, é a alfaiataria. Peça âncora foi um termo que eu inventei pra gente diferenciar daquilo que é malha, porque malha não vai trazer uma seriedade, não vai trazer profissionalismo para sua imagem, tá bom? Dependendo da profissão que você exerce. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Mas malha, ela vai te deixar um pouquinho mais comum, enquanto as peças âncoras, elas te arrumam de forma instantânea, tá bom? Então vale uma coisa assim, vale a gente dizer. Até mesmo aqui, ela tá com uma... É que a foto, infelizmente, ela ficou meio sem qualidade, né? Porque eu tive que abrir bastante pra caber ela aqui. Mas se a gente for olhar, ela tá com uma blusa branca. E nessa foto daqui, ela também tá com uma blusa branca. Aqui ela tá com uma calça colorida ainda, né? O verde. E aqui ela tá com uma skinny preta. Mas qual das duas ela parece mais séria? E se a gente observar, as duas, ela tá com o cabelo curto, vocês concordam? Mas as peças âncoras, elas te arrumam, elas te deixam mais elegante de uma forma muito mais fácil. Então, tirar um pouco das malhas e colocar a peça âncora foi assim, foi um acerto em cheio. Quando eu digo pra vocês a mesma coisa do jeans, ela usa menos jeans, não quer dizer que ela tirou. Em relação à malha, ela usa menos malha, mas não quer dizer que ela tenha tirado. Ela usa hoje intencionalmente, inclusive esse vestido é um vestido da loja dela, que é lindíssimo. Ela usa malha chique, que na verdade eu gosto de chamar de malha do poder. É aqueles tipos de malha que eles te arrumam instantaneamente. Nesse caso aqui, a gente tem a gola alta, porque a gola alta é uma peça que ela te deixa elegante e arrumada, mesmo sendo de malha, facilmente. Inclusive, eu uso muito, 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 muito. Acho que faz parte até quase que do meu branding, gola alta, de tanto que eu uso, porque eu gosto bastante. E é um tipo, a gente encontra gola alta normalmente em malha.
Só que é uma malha do poder, acaba sendo uma malha mais chique. E também a gente tem essa né, essa gola mais alta num vestido que ela vende na loja dela, o que fica muito bonito. E a gente consegue ver essa diferença, né? Aqui, ó, era malha, e aqui também é malha. E quando ela usa outra, é mais elegante. É muito interessante, né, gente? Tem peças que instantaneamente, é meio que efeito miojo, elas fazem uma diferença absurda na nossa imagem. E aqui, pra gente finalizar, o que a gente pode aprender com a Malu? Primeiro, é se arrumar. Mesmo quando ela não tinha essa imagem intencional, mesmo quando ela ainda não tinha essa imagem profissional que vende, ela já se arrumava. E quando eu falo imagem profissional que vende, muitas das vezes a gente acha que a imagem profissional é só daquela pessoa que ela exerce uma profissão no sentido de, eu sou um educador físico, ou eu sou uma personal trainer, ou algo do tipo. Não, ela é influenciadora, mas ao mesmo tempo que ela é influenciadora, ela ali é dona de empresa, ela também é vendedora, ela também vende ali todos os seus os produtos das suas marcas, das suas empresas, né, na verdade. Ela precisa ter uma imagem profissional também e não só ser uma pessoa comum, como acontecia anteriormente. E isso é muito importante porque ela aprendeu a importância de você ter uma imagem intencional. Isso é muito interessante, porque a imagem intencional ajuda ela a vender mais. E por fim, a venda por aspiração, que é uma tecla que eu sempre bato com vocês aqui. Você precisa ser a transformação que o seu cliente deseja para você vender por aspiração, por inspiração. Ele querer ser como você, então ele compra o seu produto. E antes da gente finalizar a nossa análise de hoje, eu quero mostrar para vocês um trecho de um podcast para vocês verem o quanto a imagem vende. Um podcast que é dela e do esposo dela, o Bruno Perini. E aí ouçam. Eu precisei adiantar um pouquinho para não ficar muito lento, mas qualquer coisa é só vocês ouvirem lá depois do episódio completo. Mas esse trecho aqui vocês já vão conseguir entender o que eu tô querendo dizer. Na Malu, por exemplo, sua consultoria de imagem foi em 2018, né? 17? Foi em 2017, mais pro final do ano. Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, não tinha nem 6 meses. E depois que a Malu mudou a imagem dela, ela começou a vender muito mais. Porque hoje eu enxergo a audiência da Malu querendo ser a Malu. Muitas vezes fala, nossa, o que você está usando? Eu quero usar igual. Eu criei uma identidade que não existia antes. Não existia. A gente viu essa transição acontecendo, as pessoas ficarem mais fanáticas por ela, querendo fazer a mesma coisa que ela faz. E isso foi uma questão de imagem. Porque quando você usava o arquétipo do cara por cara, digamos assim, né, isso não acontecia. Então foi uma transformação. Legal, né, gente? Muito interessante. A nossa imagem, ela vende, e o próprio esposo dela, ele fala, caramba, eu consegui ver essa diferença na imagem dela, nas vendas dela. Ela começou a vender muito, muito mais depois que ela corrigiu a imagem dela. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa análise, e não se esqueça, a sua imagem profissional, ela vale muito. Invista até você ter uma imagem que vende, tá bom? E se vocês precisarem de ajuda, não se esqueçam, a minha missão aqui é fazer você ter uma imagem profissional que vende. Um beijo e até a próxima!